Essa pessoa morreu pra mim, eu não quero ver ela nunca mais na minha vida. Foi isso que eu ouvi de uma paciente que veio em busca da minha ajuda como terapeuta de medicina germânica para ajudá-la num processo de vitiligo. E aonde é que tá a ligação entre essa pessoa morreu pra mim, eu nunca mais quero ver ela na minha vida com o vitiligo? Vou contextualizar. Essa paciente está passando por um processo de vitiligo. Ela está, já vou deixar claro aqui, fazendo o acompanhamento normal com todos os médicos responsáveis para ajudá-la neste processo, mas ela estava numa angústia muito grande. Ela queria entender o que estava acontecendo, o que aconteceu, que do nada, fez ela aparecer e ter as manchas que ela identificou como o vitiligo. Foi no médico e o médico falou: olha, você está com vitiligo. Então ela conheceu a medicina germânica e ela me buscou para ajudar a entendê-la. O vitiligo, ele é uma resposta da nossa pele, uma resposta biológica da nossa pele quando nós vivemos um conflito muito intenso de separação. E é aí que entra a frase do início que eu falei para vocês. O que aconteceu com esta paciente quando eu perguntei para ela de quem que você se separou, qual foi uma separação abrupta que aconteceu na tua vida, de algo, ou seja, pode ser um objeto, um lugar ou alguém. E ela falou de uma amiga de infância. Aconteceu que ela tinha uma amiga de infância muito próxima, que elas cresceram juntas, eram como irmãs. E no adultas elas abriram um negócio juntas e aconteceu, que não vem ao caso, mas aconteceu, teve algo que aconteceu que ela descobriu e houve uma separação. Ela encerrou ali a amizade, ela encerrou o negócio e foi algo que ela não estava esperando, foi muito abrupto. E aí ela usou essas palavras para descrever para mim. Ela está viva, mas para mim é como se ela tivesse morrido. E já fazem 4 anos. E ela ainda está com um pouco de dificuldade de lidar com isso, com essas emoções. Foi uma coisa muito repentina, uma coisa que ela não esperava, tem muita emoção ali envolvida. E aí agora ela começou a apresentar os primeiros sintomas de vitiligo. Então a primeira coisa que eu fiz foi ajudei ela a entender e a encontrar o conflito que está fazendo o corpo dela ter essa resposta biológica, que é o vitiligo. Mas o vitiligo, nesse caso, ele já é uma fase de cura, ou seja, todo esse tempo depois, ela já está encontrando uma fase de aceitar, de entender, de curar, de deixar ir. Só que ela me relatou que ela tem muitas recaídas ainda. Ela falou, tem semanas que eu passo bem, tem semanas que aquilo me volta como se eu tivesse vivido ontem, então uma revolta muito grande. A fase de cura, quando ela começou a apresentar os sintomas das manchas do vitiligo, mostra que algumas situações, algumas emoções deste conflito já foram resolvidas, porque o vitiligo é isso, é fase de cura. Mas ela ainda está em cura pendente, ela ainda faz novos conflitos. Inclusive, ela me relatou que ela ultimamente tem a pele muito seca, que é a fase ativa. Quando nós estamos vivendo a fase ativa de um conflito de separação, a gente começa a apresentar ressecamentos na pele. Por que, Glenda, que o corpo faz isso? Porque se ele diminui a espessura da pele, ele, imagina assim, eu tô longe dessa pessoa, eu me separei desse caso. Então, quanto mais sensível a minha pele ficar, ou seja, quanto menos camadas, mais próximo do receptor eu vou estar. Então, quanto mais próximo do receptor, mais rápido eu vou sentir aquela reaproximação, aquela separação vai diminuir. Quando você encerra, resolve alguns conflitos, não tem mais necessidade daquela pele estar muito fina, tá muito ressecada, tá muito seca, tá, quebradiça. Às vezes tem gente que até tem rachaduras na pele. Você já resolveu o conflito, aquele conflito de separação foi resolvido. Daí o que o corpo faz? O corpo repõe aquelas camadas de célula. E quando a separação é muito abrupta, a gente tem essa reparação da camada de célula sem a presença do melanócito esbranquiçada, que é como se fosse uma cicatriz, ou seja, que é a mancha que a gente conhece popularmente como vitiligo. Existe sim a possibilidade de repigmentar pela visão da medicina germânica, quando a cura acontece total. E essa repigmentação pode ser total ou parcial, vai depender de como a pessoa reage. Mas Glenda, vamos lá, como que você vai ajudar ela? Como que você está ajudando? A gente identificou o conflito e ela decidiu, primeiro passo, ela decidiu que ela não quer mais viver neste conflito, que
que ela quer encerrar isso, resolver isso dentro dela de uma vez por todas, que ela não aguenta mais, ela não suporta mais viver com essa angústia. Então, o meu processo aqui com ela agora é terapêutico, de todas as semanas, ajudá-la a curar isso, a ressignificar, a encerrar esses ciclos, a ficar de bem com isso. Porque a cura vai acontecer de dentro para fora. Ela entendeu que ela tem dificuldade, que sozinha ela não vai conseguir lidar com isso. Então eu estou ajudando ela neste processo. Quando a gente resolver esse conflito, quando a gente curar nela todas essas dores, essas mágoas, tudo isso, automaticamente o corpo dela vai responder em favor. Uma vez que você sai do conflito, que você resolve o teu conflito emocional, o corpo vai se readaptar, vai se readequar, vai voltar ao estado normal. Então, se você tem vitiligo, se você conhece alguém com vitiligo, pensa assim nesse conflito. Qual que foi a separação abrupta de um lugar, de uma pessoa, de um objeto, de um animal, alguém que eu sinto muita falta, que foi algo inesperado, que foi algo muito intenso, que foi algo muito abrupto. E aí você vai achar a origem do conflito. Mais uma vez, procurem um médico, tá? Procurem o médico, faça o tratamento que o médico te propõe, se isso faz sentido para você, se você quer, se isso tá ali. Eu faria, se eu tivesse nessa posição, eu faria, assim, os tratamentos que a medicina tradicional está ali me proporcionando, faria o acompanhamento certinho, mas também cuidaria do meu emocional, porque eu entendo hoje que é de dentro para fora. Mas, ó, a medicina germânica, ela não isenta, não exclui os cuidados da medicina tradicional. Pelo contrário, quando a gente trabalha junto, a gente tem um resultado muito incrível. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários. Eu agradeço muito essa paciente querida por ter me permitido compartilhar aqui a história dela e, quem sabe, ajudar outras pessoas. Ah, se você também precisar da minha ajuda como terapeuta, é só deixar um contato, um comentário aqui ou mandar um direct, tá bom? Fiquem bem, um beijo!